Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 6, e o versículo 16 em diante. Jesus anda sobre o mar. Glória a Deus. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto dele. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Glória a Deus. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que quando veio a tarde, quando a tarde chega, é porque a maior parte do dia já passou. Então chega a tarde. Os discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram a remar em direção a Cafarnaum. Os discípulos já tinham planejado ir para Cafarnaum. Eles estavam em direção a Cafarnaum. E aqui a palavra de Deus diz que já era escuro. Meu Deus. Primeiro a palavra diz que era tarde. Que veio a tarde. E quando os discípulos passaram em direção a Cafarnaum, a remar em direção a Cafarnaum, era já escuro. Quer dizer, quando está escuro não se enxerga quase nada, ou nada. E Jesus ainda não estava com eles, ainda não estava no barco. Jesus tinha ficado ainda para trás enquanto eles estavam indo na frente. Jesus ainda não estava perto deles. E aí se levantou no mar um grande vento. Não era um vento pequeno. Era um grande vento. E a palavra diz que esse vento assoprava. E tendo eles navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco. E temeram. Primeiro eles pensaram que era um fantasma, porque como é que um ser humano pode andar sobre as águas? Sem nenhuma embarcação. E era o que Jesus estava fazendo. Andando por cima das águas. Glória a Deus. Estava tarde, estava escuro. O vento assoprava forte. E Jesus veio andando por cima das águas. Glória a Deus. Que mistério, né? Que mistério. Era tarde, estava escuro, o vento assoprava forte e Jesus veio andando por cima das águas. Louvado seja Deus. E ao ver Jesus se aproximarem, aliás, e quando viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, temeram, quer dizer, eles ficaram com medo. Eles pensaram que fosse qualquer outra coisa, menos Jesus. Mas aí Jesus
disse para ele: sou eu. Não tem mais. Não tenha medo, não tenha medo. Não tem mais. Às vezes, a situação que a gente está vivendo está tão difícil. São tantos os contratempos, são tantas as coisas que acontecem, que você muitas vezes não está nem imaginando que aquilo poderia te acontecer. E você, quando vê acontecendo, você fica sem saber o que fazer, sem saber o que vai ser de você, sem saber o que vai ser da sua casa, da sua família. Os discípulos estavam no barco, o vento assoprava, já era tarde, estava escuro. Imagine a situação deles. O medo que eles tiveram quando viram Jesus andando por cima das águas, vindo ter com eles. Como seres humanos, eles começaram a temer, começaram a ficar com medo. Porque esse temor que a palavra de Deus está se referindo não é um temor qualquer, é medo. E quando Jesus observou que eles estavam com medo, Jesus disse: não temais, sou eu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque apesar de toda e qualquer situação que possa surgir no nosso caminho, que possa surgir na nossa trajetória, porque estamos caminhando para o céu, estamos navegando nesse imenso mar que é o mundo. E a qualquer momento pode vir o vento. O vento pode soprar. As tempestades podem surgir. Mas a palavra que Jesus falou para os discípulos prevalece até hoje para cada um de nós. Porque assim como Jesus veio ter com os discípulos, andando por cima das águas, Ele pode também vir ter comigo e com você. Andando por cima das águas, desta vida, do mar desta vida. Porque seja onde for que estivermos, Jesus Cristo pode vir ter conosco. Os discípulos estavam no mar, Jesus foi ter com eles. Seja lá onde quer que você estiver, Jesus pode ir ter com você. Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Mas Ele pode ir ter com você aonde quer que você estiver agora. E quando eles viram Jesus andando por sobre as águas, com aquele vento que soprava, aquela escuridão que estava, já não era tão cedo, já era tarde, eles ficaram com medo. Aí eles já não tiveram mais medo da tempestade que tinha se levantado, mas eles estavam com medo de ver Jesus vindo ter com eles, caminhando por cima das águas. Mas no momento em que Jesus falou: olha, sou eu, não tem mais, não tenha medo. De repente eles podiam até pensar: é um fantasma. Mas Jesus não é fantasma.
Jesus não é nenhuma força ativa. Jesus é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo, Criador de todas as coisas. Ele criou as águas, Ele criou o vento, Ele criou tudo. Tudo foi feito por Ele. Então, Ele tem poder sobre as águas. Só Ele tem. Ele tem poder sobre o vento. Só Ele tem. Nos lugares onde acontecem os grandes furacões, os grandes vendavais, os tufões, os ciclones, nós observamos que as autoridades procuram orientar as pessoas como elas devem fazer para não serem atingidas. E até oferecem recursos para que elas possam evitar qualquer acidente com elas ou com seus familiares. Eles podem até se preparar para enfrentar a situação, mas ninguém tem domínio sobre o vento. Ninguém tem domínio sobre as ondas do mar. Ninguém tem domínio sobre a natureza, a não ser o próprio Deus, que criou todas as coisas. E a palavra de Deus diz que Jesus falou para eles: olha, não tem mais, sou eu. Quer dizer, sou eu. Eu mando no mar, eu mando nas ondas, eu mando no vento. Glória a Deus, eu mando na natureza. É assim que o Senhor, com certeza, quis que eles entendessem. Mas eles no momento não entenderam. Mas a palavra de Deus diz que eles receberam Jesus com boa vontade, com certeza com alegria. E logo chegaram à terra para onde iam, que era Cafarnaum. Uma coisa eu te digo, pode o mar da sua vida estar bravio, pode o vento estar soprando, pode você estar vendo tudo escuro, não vendo nenhuma saída. Pode acontecer que você até pense que já é tarde, que nada vai melhorar, que essa situação não vai passar. Ou talvez você possa até pensar que você vai perecer, que não há solução para você. Mas eu quero dizer para você que da mesma maneira que Jesus Cristo foi ter com os discípulos, andando por cima das águas, Ele pode também ter com você. E esse vento que está soprando, em nome de Jesus, ele vai passar. E você vai chegar. Você vai conseguir chegar. Mas não desanime, não desista. Não esmoreça na sua fé. Não tenha medo. Porque o medo atrapalha a nossa caminhada. A nossa caminhada com Deus na terra. O medo nos faz ver fantasmas. E realmente faz. Porque o adversário da nossa alma, ele gosta de nos causar medo, porque ele sabe que quando o ser humano fica com medo, ele começa até a enxergar coisa que não existe. Eu me lembro que quando criança, nós morávamos na roça e usávamos lamparina. E minha mãe sempre tinha
Em casa sempre tinha criança pequena, tinha um bebê. E por isso minha mãe dormia com a lamparina acesa. Só no quarto da minha mãe e do meu pai tinha uma lamparina acesa. E nós ficávamos com a lamparina acesa até uma certa hora. E assim que deitávamos, tínhamos que apagar as lamparinas para economizar, porque usávamos querosene. E eu me lembro que nós dormíamos umas camas que eram feitas assim com estacas assim que meu pai pincava no chão, furava um buraco, colocava as estacas, colocava um travessão, colocava bambu, né, assim por cima, e colocava o colchão de palha. E conforme a gente se movimentava, muitas vezes aquelas camas caíam. Eu me lembro que dormíamos eu e a minha irmã Vera. A gente sempre tinha que dormir de 2 em 2 ou até de 3, porque não tinha uma cama para cada um, porque éramos muitos. Então, eu me lembro que teve uma noite que a cama caiu. E eu fiquei sem saber o que fazer. A minha irmã Vera tinha um sono muito pesado. E eu chamava, ela não levantava. A cama caiu, mas ela continuava dormindo. Eu tentava acordá-la para ela levantar, para me ajudar, ela não levantava. Aí eu falei, eu vou até o quarto da minha mãe, vou ver se alguém me socorre, se eu acendo a lamparina lá e vejo o que eu posso fazer. Porque eu sempre fui assim, eu gosto de resolver as coisas. Eu não gosto de ver uma coisa parada e deixar aquilo parado. Eu preciso resolver. Se eu vejo que tem que resolver, eu quero sair atrás para resolver. Então eu fui em direção ao quarto, e para ir até o quarto da minha mãe eu tinha que passar pelo corredor. E o medo que eu estava. Mas eu falei, eu preciso ir. Eu preciso resolver essa situação. E nisso que eu ia atravessar o corredor, na hora que eu olhei para a cozinha, eu vi nitidamente uma mulher bem vestida, toda trabalhada, de pé, entre o corredor, entre a porta que ia para a cozinha e o corredor. Mas na hora que eu tive aquela visão, eu gritei. Eu gritei por socorro. Aí na mesma hora acordou todo mundo. Acordou minha irmã Vera, acordou meu pai, minha mãe, todo mundo que estava dormindo. O medo nos faz ver coisas. Por quê? Porque o adversário gosta de nos causar medo. Porque em cada situação que estivermos com medo, aquele medo que chega a arrepiar, aquele medo que você fica paralisado, não sabe o que fazer, pode saber que o adversário está trabalhando. Para você ficar com medo, para você não reagir, para você ficar prostrado. E no momento que eu gritei, todo mundo se levantou e veio socorrer. E aí conseguimos arrumar a cama, nós conseguimos dormir até no outro dia. A nossa vida era assim. Glória a Deus. E hoje eu vejo as pessoas, tem tudo, né? E ainda reclamam da vida. Nós tínhamos aquela vida difícil, mas graças a Deus, o Senhor nos ajudou. Ele nos deu vitória, Ele esteve conosco o tempo todo. Porque Ele já tinha um plano de salvação para todos nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os discípulos estavam com medo. E o medo, muitas vezes, atrapalha os nossos planos e os planos que Deus tem para nós. Mas graças a Deus que Jesus foi ter com os discípulos e eles conseguiram chegar até Cafarnaum. E eles conseguiram chegar ao lugar que tinham determinado.
E se nós permanecermos firmes, olhando somente para Jesus e lançando fora o medo, com certeza nós vamos chegar ao lugar que o Senhor já determinou para cada um de nós. Então, a palavra do Senhor para nós nessa noite: não temais. Não temais. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor me deu um louvor cuja letra diz assim: não temais. Não temais. O Senhor vela por nós. O Senhor está velando, está cuidando de você. Está cuidando das suas coisas, está cuidando dos seus negócios, está cuidando da sua casa, da sua família. Não tenha medo. O adversário gosta de nos fazer medo. Ele até se apresenta para nos amedrontar. Mas o Deus que servimos é maior. E Ele com certeza vai nos dar vitória. Seja qual for a situação que você está vivendo, não tenha medo. O nosso Deus é maior do que essa situação. E Ele vai te dar vitória. Crê somente. E com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.